Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Galber e nas aulas de hoje eu vou pedir desculpas, mas eu estou sem a webcam. Tive um problema na webcam, então a aula hoje será somente no áudio, ok? Mas sem problema, vocês já estão acostumados a terem aula somente no áudio, né? A Tenente Diana gravou por um tempo, então a gente não tem problema com esse tipo de recurso, certo? Nesta semana, nós estudamos, entre outras coisas, a acentuação gráfica. Né? Este conteúdo, na verdade, foi uma revisão do que vocês viram no nivelamento, lembram-se? No nivelamento, nós estudamos as regras de acentuação gráfica. As regras dos monossílabos tônicos, das paroxítonas, das proparoxítonas e das oxítonas, ok? Então vocês reviram esta semana toda esta questão das regras de acentuação gráfica. E no nivelamento também, nós comentamos sobre algo muito importante, que foi as mudanças que aconteceram com o novo acordo ortográfico, né? Então, só para lembrar, o novo acordo ortográfico ele fez algumas modificações para tornar os países falantes de língua portuguesa mais próximos quanto à grafia da língua, né, do idioma e a pronúncia também, enfim, para que a língua portuguesa ficasse mais próxima, né, entre os países. Então, por isso houve esse acordo. E ele, dentre outras coisas, ele veio aí a fazer algumas modificações importantes quanto à acentuação gráfica, ok? Vamos relembrar que esse também foi assunto do nivelamento. Bem, então a primeira mudança que aconteceu aí nas regras de acentuação gráfica foram quanto aos ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas, né? Palavras que levam acento na penúltima sílaba. Bem, o que aconteceu? Nós tínhamos estes ditongos abertos na penúltima sílaba, eram acentuados e o novo acordo ortográfico veio mudar esta antiga regra. Então nós temos, por exemplo, alcateia, se vocês perceberem, ó, dividindo as sílabas, alcateia. Então o ditongo aberto está aqui, né, na penúltima sílaba. Hoje se escreve alcateia sem o acento. Android, androide. Então, o ditongo aberto, o oi, está aqui na penúltima sílaba. Hoje em dia, Android é sem acento. Apoia, né, do verbo apoiar no presente do indicativo, na terceira pessoa. Ele apoia alguma coisa. Mesma coisa. O ditongo aberto está aqui e hoje a gente escreve assim. Apoio também. O mesmo verbo, só que na primeira pessoa do singular, né? Eu apoio. Apoio está sem o acento e ele ficou igual a o substantivo. Apoio, né? O apoio da cadeira, por exemplo, o apoio da mesa, o apoio ao amigo. Então eles ficaram escritos agora da mesma forma. Asteroide, está aqui, asteroide. A sílaba tônica está aqui. E o ditongo aberto oi está bem na sílaba tônica. Também perdeu o acento. Vamos ver outras palavras. Boia, tanto o verbo quanto o substantivo, né? Tanto o verbo boiar
na terceira pessoa do presente do indicativo, ele boia na piscina, quanto o substantivo boia, né? Aquele objeto lá feito de um material inflável, né? Geralmente as pessoas gostam muito de usar pneu de caminhão, né? Câmara de ar de pneu de caminhão. Então, também perdeu o acento. Colmeia, o coletivo, né? Aqui para que designa a casa das abelhas, desculpa. Colmeia também perdeu o acento aqui. Coreia, o nome do país, tinha acento antes. Coreia perdeu o acento. Estreia, a mesma coisa, tinha o acento na sílaba tônica no ditongo aberto aqui. Estreia perdeu o acento. Geleia, ditongo aberto na sílaba tônica. Geleia perdeu o acento. Heróico, também, o ditongo aberto aqui, perdeu o acento aqui, ok? A palavra mais usada e que causa mais dúvida nesta regra foi essa aqui, ideia. Né? Talvez porque seja uma palavra que a gente use com mais constância, né? É uma palavra mais comum. Então, até hoje as pessoas perguntam: ideia tem acento? Ideia perdeu o acento? Ideia perdeu o acento. Porque ela se encaixa exatamente nesta regra. Ó, I, dei, a. O ditongo aberto está aqui na penúltima sílaba, né? Então ela é uma paroxítona. E a regra do novo acordo tirou este acento. Então, ideia perdeu o acento, né? E virou também a estrela desta regra aqui, porque é a palavra que mais causa ainda confusão nas pessoas. Joia, a mesma coisa, joia. Então o ditongo aberto está aqui na penúltima sílaba, joia, perdeu o acento. Jiboia, né, a espécie da cobra, também tinha ditongo aberto aqui na penúltima sílaba, jiboia, perdeu o acento. Paranoia, é aquela doença que mexe com os nervos das pessoas, também perdeu o acento. Paranoia. Então, ditongo aberto aqui, paranoia ficou sem acento. Plateia, mesma coisa. Plateia. Plateia perdeu o acento, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos de palavras que perderam o acento por terem um ditongo aberto na penúltima sílaba, ou seja, por serem paroxítonas e terem um ditongo aberto nesta sílaba, ok? Bem, não se acentua o I e o tônicos nas palavras paroxítonas quando vierem depois de um ditongo. Bem, então nós temos aqui feiura. Fei-u-da. Né? Se vocês observarem, quando a gente separa essa palavra aqui, fei-u-da, o U ele ficou sozinho na sílaba, né? Então, neste caso, ele é um chamado U tônico, porque ele está justamente sozinho na sílaba. Só que se a gente observar, a sílaba na qual esse U se encontra veio depois de uma sílaba que tem um ditongo, certo? Então, neste caso, a regra também mudou no novo acordo. O acento do U tônico ele foi retirado. Desculpa, eu não sei se vocês já estudaram essas regras do I e U tônicos, né? Geralmente, o U e o I, eles são tônicos quando eles formam um hiato com
vogal da sílaba anterior. Só para esclarecer, para ficar mais fácil de vocês entenderem. A palavra saúde, né? Quando você separa a palavra saúde, você tem sa, u, d. Então observem que o u ele ficou sozinho na sílaba, né? Só que ele fez um hiato com a vogal anterior, com o a, né? Sa, u, d. Aí ele é um u tônico. Por exemplo, saída. Quando você separa, você vê que o i ficou isolado na sílaba. Então ele é um i tônico. E ele fez um hiato com o a da vogal anterior, ou seja, eles se separaram, né? Existe essa regra e existe essa aqui também, que é uma regra que não é muito divulgada, né? Mas ela existe. Só que neste caso aqui, o U ele ficou sozinho na sílaba, mas ele não fez um hiato com a vogal anterior, porque na sílaba anterior não tinha somente uma vogal, tinha uma vogal e uma semivogal. Então na sílaba anterior ele tinha um ditongo, né? Quando isso acontece, ele receberia um acento. Só que agora ele está sem acento também. Existem poucas palavras nesta regra. Por exemplo, eu lembro que no nivelamento eu até mencionei uma outra palavra, que era o nome de uma fruta que eu não conhecia, lá do Mato Grosso, que chama-se bocaiúva, né? Bocaiúva é uma palavra que cai exatamente nessa regra. Se você separar, ó, bo, cai, u, vá. Então você tem o u que ficou sozinho na sílaba e na sílaba anterior tinha um ditongo, né? Bo, cai. Cai é a sílaba onde se encontra o ditongo. E após ela tinha o u ficava sozinho. Este u vinha acentuado. Só que com o novo acordo o acento saiu, né? Então, bocaiúva, por exemplo, não recebe mais o acento, ok? Terceira regra: não se acentuam as palavras terminadas em e, i, o, vogais duplicadas, né? Bem, nesta regra aqui, nós encontramos mais os verbos, né? Que, quando flexionados, no presente do indicativo ou presente do subjuntivo, dependendo do verbo aí, eles duplicavam a vogal. E esta duplicação fazia com que uma das vogais recebesse um acento. Só que o novo acordo ortográfico acabou com isso também. Ele tirou os acentos das palavras duplicadas. Então, por exemplo, o verbo abençoar é um desses verbos, né? Quando você diz eu abençoo no presente do indicativo, na primeira pessoa, o O aqui era duplicado, né? E tinha o acento circunflexo aqui. Abençoou, pela nova regra do acordo, perdeu este acento do primeiro O. Creem, eles creem, né? Presente do indicativo também. Ó, o E era duplicado, tinha acento no primeiro E, o E perdeu o acento, ok? O verbo dar aqui, por exemplo, desejo que eles deem uma volta ao mundo. Então aqui é o verbo dar no presente do subjuntivo, ok? Também duplica o E aqui, havia o acento circunflexo no primeiro E e ele perdeu, o E perdeu esse acento circunflexo. O verbo enjoar, no presente do indicativo, na primeira pessoa, eu enjoo, né? Tá aqui também a vogal duplicada e este O perdeu o acento com um novo acordo ortográfico, né? Leem, eles leem muito, por exemplo. Então nós temos aqui o verbo ler no presente do indicativo, a vogal duplicada aqui e o primeiro E perdeu este acento,
ok? Eles veem, né, do verbo ver, e não o verbo vir, é o verbo ver. Eles veem os amigos todos os dias. Então nós temos aqui o verbo ver na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. O é duplicado e aqui o perdeu o acento. Vou, que tanto pode ser o verbo eu vou, por exemplo, e o substantivo, o voo, né? Houve a duplicação do O, porém houve a retirada do acento do primeiro O, ok? Então, estes verbos aqui, que conjugados recebiam o acento no primeiro ou no primeiro O, acabaram perdendo este acento com a nova regra do acordo ortográfico. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade para aceitar vou sem o acento. Eu acho que fica uma palavra muito esquisita, assim, acho que fica estranho, parece um desenho, mas enfim. Bem, a outra regra se relaciona com os acentos diferenciais. O que são acentos diferenciais? São aqueles acentos usados para diferenciar anteriormente, né? Existem poucos agora com o novo acordo ortográfico. Então eram acentos que você usava para diferenciar principalmente o verbo do substantivo, né? De palavras que se escreviam da mesma forma. Então a gente usava esse acento para diferenciar principalmente o verbo do substantivo. Bem, o novo acordo ortográfico veio tirar alguns acentos, né? Também nessa diferenciação das palavras estavam palavras que, principalmente verbos, né? Que quando você usava no passado, no pretérito, você colocava acento e no presente você não usava, por exemplo. Alguns deles ainda permanecem, mas outros também foram retirados. Então vamos ver aqui. Bem, talvez o maior, o mais importante aqui, exemplo, seja o para, né? O para verbo era acentuado anteriormente para diferenciar do para preposição, ok? Só que o acordo tirou o acento do para verbo. Então, se você fizer uma frase do tipo o carro para as pessoas descerem, por exemplo, então o para no presente do indicativo aqui, na terceira pessoa, perdeu esse acento. Ficou que nem a preposição. Então, o carro para as pessoas descerem, os dois paras não têm mais acento. Você que vai caber a você saber diferenciar qual que é o verbo, qual que é a preposição, ok? O pelo substantivo, né? O pelo do gato, por exemplo, né? E o pelo, a preposição, a contração de per mais o, né, que é a preposição pelo, também perderam o acento. Aliás, o substantivo perdeu o acento, né? Então, se você disser o pelo do gato passou pelo ralo, os dois pelos aqui serão sem acento. Tanto o substantivo, pelo do gato, quanto passou pelo ralo, que é a preposição que já não tinha acento mesmo, né? Então, você que vai diferenciar aí nos seus estudos ou saber identificar qual dos pelos é verbo, qual dos pelos é a preposição, porque ambos agora se escrevem sem o acento. O polo, né, do polo norte e polo sul, também perdeu acento, né? Pera, a fruta, perdeu o acento também, né? E ela ficou igual a uma preposição muito antiga que a gente não usa mais, que era o per mais a, né? Que hoje em dia a gente fala pela, mas antigamente falava-se pera, né? Bem, como essa preposição aqui ela não é mais usada, então vocês não correm o risco de confundir o substantivo pera com a preposição. Então, pera ficou mesmo
só a perda do acento no substantivo e não causa muita confusão, é a fruta. A menos que você vá na feira ou no mercado e veja lá no balcão das frutas que pera está escrito com acento, aí você diz lá que a pera está errada, né? Pera não tem mais acento. Bem, então estes foram os assuntos que nós tratamos em relação à acentuação gráfica no acordo ortográfico, ok? Bem, para a próxima aula eu quero que vocês façam os exercícios da página 265 do livro Linguagens, 266 e 267 até o número 6, ok? Bem, só para lembrar para vocês, nós fizemos o trabalho, né, sobre o livro O Mágico de Oz, né? Nós fizemos aquele trabalho no AVA que ia valer ponto, né? Como se fosse um AP sobre o livro O Mágico de Oz. Bem, eu quero já ir avisando a vocês, e vou colocar nos blocos das sequências didáticas também, o próximo livro, né? Que é o livro Odisseia. O autor dele é o Homero, a edição é a 8ª edição, e como ele é uma história muito antiga, o Homero viveu há milhares de anos atrás, então tem a adaptação da história feita pelo Leonardo Chiang. A editora é Scipione. Então, com muita antecipação, eu já vou dando a dica para que vocês adquiram aí este livro e já comecem a ler, né? Porque o trimestre é muito curto, ele passa muito rápido e daqui a pouco nós já estamos aí, quem sabe, de cara com um novo trabalho, com uma nova AP do livro. Então já vão aí providenciando este novo livro, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.